Olá, bem-vindo ao canal Visão do Alto. Aqui no nosso canal você vai encontrar informação de qualidade vinda do céu para manter a sua vida dentro do propósito e da vontade do Senhor. Estamos começando uma série sobre o Apocalipse e eu quero aguçar você a pensar sobre o anticristo, a pensar sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento, coisas que trazem temor, dúvidas e até alguns arrepios, né? Em alguns nós vamos estar tratando aqui nesses dias, mas antes de entrar no assunto, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a ativar o sininho da notificação, para que cada vídeo novo que a gente coloque aqui, você seja avisado, não perca nenhuma das novidades que nós estamos trazendo aqui. E eu, como disse, nós vamos tratar esses dias, numa série de vídeos sobre o Apocalipse e tentar sanar algumas dúvidas, tentar responder algumas questões, tentar clarear a visão de cada um de nós a respeito de assuntos tão importantes, tão pertinentes para a nossa fé, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. E eu separei hoje para nós falarmos dos sinais que antecedem os últimos acontecimentos. A gente precisa conseguir separar os fatos, os acontecimentos, cada um deles pontualmente, de uma forma cronológica ou de uma forma que nós vamos compreender uma sequência de acontecimentos. Mas antes disso, eu gostaria de falar com você a respeito do que acontecerá antes de tudo que a gente gostaria de já estar vivendo, ou vendo, ou experimentando, o arrebatamento, aleluia, o reino milenar com Cristo, tantas coisas que nós já gostaríamos até de estar vivendo, mas a gente precisa entender que cada momento, cada etapa é importante e tem o seu valor. Então aqui eu gostaria de começar a falar com você a respeito dos sinais que antecedem ou que marcam como um alerta, como um alarme, uma buzina soando para que eu e você estejamos atentos para que os próximos acontecimentos sejam de revelação, sejam de conhecimento, para que nós não venhamos ficar enganados. Então, como sinal de alerta, eu separei alguns sinais que Jesus fala na sua palavra, fala em Mateus, fala em Lucas, fala em Marcos, ele fala dos sinais, dos últimos acontecimentos. E eu gostaria que você acompanhasse comigo algumas coisas que eu anotei para a gente meditar nelas e para tentar clarear a nossa compreensão a respeito desse assunto tão importante, ok? Eu deixei um tema para esse vídeo de hoje, o tema é alerta vermelho, alerta vermelho, sinais dos fins do... Alerta vermelho, sinais do fim dos tempos. Esse é o tema que nós vamos trabalhar. Então, dentro desse tema, eu separei alguns pontos para a gente meditar. Mateus capítulo 10, versículo 21 e 22 diz assim: um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverão que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 21 e 22. Aqui fala sobre dois pontos interessantes. Fala de irmãos contra irmãos entregando ao tribunal e fala do ódio a respeito do nome de Jesus. Esses sinais já estão acontecendo nos nossos dias. E aqui fala de tribunal, mas hoje a gente vê irmãos indo até as últimas consequências de violência contra irmãos, sem se preocupar, às vezes até com que os outros familiares, e aqui eu estou falando de irmãos de sangue, sem contar as questões de família, de vizinhos, que chegam ao viés da violência, chegam ao viés, começa às vezes com uma discussão, em alguns casos onde algumas pessoas trabalham de uma forma tentando ser um pouco mais polidos no seu trato, às vezes entra uma notificação judicial, mas daqui a pouco acaba se tornando, indo para um caminho de violência, para um caminho de dor, de perda. Então é o que tem acontecido com o ser humano, Irmãos têm se levantado contra irmãos, indo até um ponto extremo. E também fala sobre o ódio por causa do nome de Jesus. E é impressionante observar como que as pessoas olham com desdém quando alguém se revela, quando alguém se diz cristão,
diante de algumas pessoas, né? Então, a gente observa que o nome de Jesus ele tem sido perseguido desde aqueles dias e continua sendo perseguido até hoje. Ele disse na sua palavra, né? Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos injuriarem por causa do meu nome, né? E assim será você, assim será comigo, né? Se as pessoas nos perseguem, se as pessoas falam mal de nós ou se levantam contra nós por causa de Jesus, o texto diz bem-aventurado, né? Tem um galardão, tem uma resposta de Deus para nós. Mas o meu objetivo nesse vídeo é fazer você enxergar que os sinais que Jesus falou com os seus discípulos já estão acontecendo. Outros sinais que estão em Mateus 24, versículo 4 ao versículo 14, fala de falsos cristos, né? E se a gente parar para pensar, hoje em dia a gente já vivenciou tantas situações de pessoas que se levantaram dizendo ser o próprio Cristo, né? Algumas de uma forma mais séria e até conseguindo abranger e alcançar muitas pessoas, outros de uma forma mais cômica, né? Mas de certa forma tem se levantado pessoas, né? Com uma visão distorcida e até sendo uma resposta daquilo que Jesus deixou escrito para nós, né? Falsos cristos. Esse também é um dos sinais, né, do final dos tempos, dos últimos acontecimentos da humanidade. Outro acontecimento também em Mateus 24, do 4 ao 14, fala de guerras, fala de terremotos e fala de fome. Pensa comigo, se no nosso tempo, se na nossa geração, nós não temos visto guerras. Eu nunca vi de perto, né? Tenho amigos que os seus pais foram à Segunda Guerra Mundial, né? Mas nós vivemos guerras, né? E no período da minha juventude, da minha adolescência, eu vi algumas guerras acontecendo e agora, né, nos últimos anos, algumas guerras, pequenas guerras em lugares isolados, mas com valor de vidas sendo dizimadas, de famílias sendo destruídas, né? Terrível, guerras, terremotos, irmãos, nós nunca vimos tantos terremotos acontecendo, tantos vulcões entrando em erupção, como tem acontecido nos últimos anos. Então, nós precisamos estar atentos. Quando Jesus mostrou os sinais que precediam, né, a grande tribulação, esses sinais precedem os últimos acontecimentos, ou a grande tribulação, que seria o início, né, desse período onde a igreja seria arrebatada, onde o anticristo começaria um reino mundial, ou, né, a igreja estaria no meio da tribulação. Esse é um assunto para outro vídeo, mas eu gostaria que você entendesse que nós estamos falando aqui de sinais que precedem a grande tribulação ou os últimos acontecimentos. Falei de guerra, rumor de guerra, né? Terremotos, fome. Se a gente pensar, querido, às vezes a gente olha assim, as crianças da África não têm o que comer, e é verdade, elas não têm, muitas delas, né, não têm o que comer, algumas delas sofrem se alimentando de bolos de terra, né, mas às vezes dentro da nossa cidade existem pessoas famintas, desesperadas, com fome, sem ter o que comer, sem ter como se alimentar. Então nós temos visto esses sinais que Jesus, quem disse isso foi Jesus, né? E quando Jesus fala alguma coisa, a gente tem que dar muita atenção, porque isso pode trazer uma grande revelação, com certeza vai trazer uma grande revelação para a nossa vida. E aqui ele fala sobre guerras, fala sobre terremotos e fala sobre fome. E no mesmo texto ele fala, o evangelho será pregado em todo o mundo, né? Então ele fala, e depois diz assim, então virá o fim. Eu acredito que talvez pela pandemia, né, o evangelho tenha sido pregado de uma maneira ainda muito mais abrangente do que já vinha sendo pregado. Porque se você entra no Facebook, você encontra lives de culto, de oração. Se você entra no Instagram, você encontra lives de culto, de oração. Se você entra no YouTube, você encontra lives de culto e oração. Então o Evangelho tem sido propagado, tem sido pregado nesses dias, e eu acredito que muito da humanidade tem conseguido alcançar, o Evangelho tem alcançado muitas partes desse mundo. Espero eu que alcance todas logo, né? E que venha o fim, aleluia. E o texto de Mateus capítulo 10, que foi o primeiro que a gente leu, fala do ódio do nome de Jesus. E nesse texto de Mateus 24,
do 4 ao 14, também fala do ódio por causa do nome de Jesus. Né? A gente sabe que esse nome é o nome que nos salva, é o nome que livra a nossa alma da morte, do inferno e do pecado. Né? E se existe uma resistência a esse nome, essa resistência ela é um sinal de que algo está por vir, de que algo está para acontecer. Se você for estudar a história, por exemplo, você vê que os historiadores, quando falam das teorias do criacionismo, sejam os biólogos falando, sejam os cientistas falando, sejam os filósofos falando, eles tratam a teoria do cristianismo, que seria do criacionismo, né, de uma maneira mínima. E eles falam da teoria da evolução de Darwin de uma maneira muito abrangente, com riquezas de detalhes. Eles valorizam historiadores que tratam de assuntos pertinentes às primeiras civilizações, valorizando viagens feitas por muçulmanos saindo do Marrocos, né, e não valorizam aquilo que a palavra de Deus deixa para nós como ensinamento, deixa para nós como base histórica, né, e fatos e relatos, né, historiadores que viveram séculos próximos ali do nosso Senhor Jesus Cristo e muitas vezes não são valorizados. Então hoje a gente vive um tempo onde a palavra de Deus, o nome de Jesus, ele é tratado de uma maneira muito, muito, muito denegrida, muito ferida, muito achincalhada, né, pela sociedade do nosso tempo.